Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre o novo filme, né, que saiu na Netflix, eu assisti recentemente, que é o Frankenstein, de Guilherme Del Toro. Cara, falou Guilherme Del Toro, eu já vou assistir, porque é um cara que é sucesso. O último filme que eu assisti dele foi o Pinóquio, né, de Guilherme Del Toro. Outro foi... e muitos outros filmes, mas falou Guilherme Del Toro, eu tô assistindo. E nesse novo filme, né, é diferente, né, ele gosta de distorcer, né, por exemplo, o filme do Pinóquio, você... quem aí nunca ouviu a história do filme do Pinóquio? Mas eu fui assistir, é totalmente diferente, feito de stop motion, muito legal, vemos a dedicação que ele tem, né? E nesse filme é mostrado um conceito diferente, uma visão diferente do monstro de Frankenstein, né? Que foca mais no lado humano da criatura, do monstro, né? Já no começo do filme mostra também que mostra uma embarcação que ela tá naufragada, que ela tá querendo chegar no Ártico. E eles veem uma explosão. Aí eles vão lá e encontram o Victor, né? Todo machucado, com a perna furada. Aí vemos ele que ele tá sem a perna, tipo uma prótese. Aí aparece um monstro sai atacando todo mundo. Eles vão pro barco. Aí eles derrubam o monstro cai dentro da água e do gelo, né? Quebra o gelo e afunda. Aí pronto. Aí o Victor, ele começa a contar a história dele, o que ele era. Ele mostra o pai dele como ele era tratado. A infância dele foi horrível, né? Aquele peso que o pai dele era médico e ele tinha que assumir ser médico também. Mas o filho dele não queria isso. Ele queria ser diferente, assim, estudar outras coisas, mas não, era como se fosse uma obrigação mesmo ele ser médico. Então a esposa dele, que engravida, né? E tem um outro filho. Esse filho, o pai dele se apega mais a esse filho do que o Victor. Aí o pai dele morre e esse menino assume as coisas dele e o Victor vai embora, assim. Aí passam anos no futuro, né? Mostra ele já adulto, mostrando que os avanços tecnológicos dele, né? Conseguem trazer um ser à vida. Então ele consegue, através de um reitor lá, dinheiro para custear as invenções dele, né? O avanço dele tecnológico que como é que se diz? Controlar a vida e a morte. Fazer um ser vivo. Aí vemos que ele cria o ser vivo. Eu estou resumindo muito aqui esse filme, porque é um filme muito bom. E, inclusive, mostrar... não vou nem falar resumir filme aqui. Eu vou falar algo que eu achei. O que é o foco deles. É mostrando que não é porque é uma criatura, um monstro, que, na verdade, o próprio monstro pode ser o criador dele. Porque através das histórias a gente vê o Victor maltratando a criatura, não tratando, mesmo ele criando como filho, adorando ele no começo, ele começa a ver ele mais como um objeto, como um ser de algo que deve ele, a vida que ele tem. E começa a maltratar ele, a julgar. Inclusive, a esposa do irmão dele se afeiçoa à criatura, na qual ele também se afeiçoa a ela. E vivem juntos ali, conversando e criando um vínculo, né? Mas o Victor começa a ficar com ciúme. E a criatura só fala, Victor, Victor. Aí ele fica revoltado, porque a criatura não fala, ela não desenvolve. Só que ele não entende que aquela criatura é como se fosse um bebê, um recém-nascido que ainda está aprendendo. Não é como se, porque juntou vários corpos, que tem aquele... vai saber falar, vai saber interagir. Não, é como se fosse uma criança recém-nascida. Ele não entende isso, ele toca fogo no laboratório dele, dá uma explosão enorme, ele perde a perna dele. E aí, isso é o Victor contando. E nesse meio tempo, o comandante lá da embarcação tá ouvindo a história do Victor, mas lá fora ele escuta um barulho e aparece a criatura mesmo na porta. E eles pensam que ele vai atacar, né? O monstro, né? Pensa que vai atacar. Só que, na verdade, ele consegue falar, ele consegue articular. Ele é pensante, ele fala: você ouviu a história do meu criador, agora eu quero que ouçam a minha história, meu lado da história. E vemos que na explosão, que o Victor tentou matar a criatura, né, na explosão, ele mostra que ele tinha consciência, ele só não falava com o Victor porque ele tratava ele de forma cruel, era como se fosse um escravo, era um escravo das vontades do Victor. Então ele consegue escapar da explosão, ele rasteja e ele descobre que o Victor não só trouxe de volta à vida, ele deu a imortalidade para ele, na qual ele se fere de formas que para um ser humano comum ou para o próprio monstro que a gente conhece assim, da literatura morreria, né? Mas na verdade se cura rapidamente, instantaneamente, por sinal. Ele perde uma mão, a mão que regenera
Então, ele deu a imortalidade para ele. E com essa imortalidade, ele começa a rastejar, ele encontra um vilarejo, aí ele convive com um senhorzinho lá, na qual acolhe ele, mas aparece uns lobos, ele luta contra esses lobos, e ele vê de forma filosófica o que é a vida e o que é a morte, o que é a pessoa viver, o que é a pessoa existir. Ele vai aprendendo, ele vai contemplando a própria existência dele. E ele percebe que ele está sozinho no mundo, e vai sempre ficar sozinho, porque ninguém quer ficar, ele é único no mundo todo. Ele não envelhece, ele não morre. Então ele vai até o Victor, depois de tantos anos, ele chega lá e pede ao Victor para criar uma parceira para ele, na qual o Victor nega, porque ele fala assim: então vocês vão se juntar, mas aí a criatura alega assim: mas nós vamos se amar. Aí ele fala: não, vocês vão se multiplicar e logo terão várias de vocês no mundo, e nós seremos a espécie, vocês se tornarão a espécie dominante, já que vocês não podem morrer. Aí acontece uma discussão lá, uma briga, aí a criatura começa a agredir o Victor da mesma forma como ele agredia ele. E nisso aparece a esposa do irmão dele para tentar impedir, né? Só que o Victor puxa um colar e desfere um golpe e acaba errando a criatura e acertando a mulher, na qual chega a falecer. O irmão dele também chega a falecer com um golpe da criatura. E o Victor jura caçar a criatura e exterminar ela. E assim vemos a trajetória dele caçando a criatura em várias partes do mundo, e ela fugindo e ele atrás. E chega num momento que vemos a explosão, né, que o Victor ele acende uma dinamite e joga na criatura para explodir ela, para exterminar. A criatura já está com o pensamento de... Ele sabe que ele é imortal, é tanto que ele aceita. Ele literalmente abraça a dinamite explode, mas ele só sai regenerar de novo. E vemos e volta para aquele exato instante na qual ele está conversando com o seu criador e com os tripulantes, na qual ele pede perdão, Victor, né? Ele pede perdão por todo o sofrimento que ele causou à criatura. Porque ele sabia a parte dele, ele nunca tinha ouvido a história da criatura. Eu estou resumindo aqui, mas ela passou por muita coisa, a criatura. Então, o Victor chega a falecer e ele se despede da tripulação, ele ajuda ele, né, que estava encalhado, e ela vai embora. E, gente, é um filme muito bom, um conceito filosófico. Se você está procurando aqueles filmes clássicos do Frankenstein, que teve vários filmes do Frankenstein, e você ainda tem aquele conceito, talvez você não goste desse filme. Mas se você é alguém de mente aberta, que gosta do tema do Guilherme Del Toro, né, que é aquele filme meio sombrio, assim, meio com história, né, e conceitos filosóficos, você vai adorar esse filme, você vai amar. Ele está disponível na Netflix, e espero que vocês, se não assistiu, assistam, vale a pena. Bom, sou o Diogo, e deixem aquela curtida aí, que isso me ajuda bastante. Não custa nada, gente, só aperta mesmo na lateral aí, é uma curtida, só isso. Não vai te prejudicar em nada, mas vai me ajudar, fazendo esse favor. Eu sou o Diogo, e até o próximo vídeo, valeu, tamo junto.